Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, dando sequência ao nosso roteiro de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Essas palavras no livro de Salmos. Hoje chegamos ao nosso devocional no Salmo 59. Vamos aprender como confiar na proteção de Deus quando estamos cercados por adversidade. Salmo 59 é uma poderosa oração de Davi, pedindo a intervenção e o livramento de Deus em meio à perseguição e à injustiça. Esse devocional vai conduzir você a refletir sobre como confiar na proteção divina, mesmo quando somos cercados por adversidades e pessoas que se levantam contra nós. Nesse salmo você vai aprender e vai entender o contexto em que Davi estava sendo perseguido. Vai aprender também como aplicar os princípios desse salmo na sua vida diária e lições práticas de fé, confiança e dependência do Senhor. Veja o versículo 16 desse salmo. Mas eu cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Então vamos para a leitura desse salmo lindo que contém 17 versículos. Salmo 59 na versão NVI. Diz o seguinte: livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoará de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou guardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Por ti vou aguardar. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair à tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Então preste atenção, esses versículos 1 e 2, Davi começa pedindo que Deus o livre dos inimigos, livrar daqueles que praticam mal, e ele termina os versículos 16 dizendo: eu cantarei louvores à tua força, ó Deus, eu canto louvores a ti. Veja que em meio a tudo isso ele encontra força e determinação para louvar a Deus.
O Salmo 59 foi escrito pelo rei Davi em um contexto de perseguição e ameaça de morte por parte de Saul e seus homens. O Salmo é um clamor por proteção e libertação, onde Davi expressa a sua confiança em Deus como seu refúgio e fortaleza. Davi estava sendo perseguido por Saul, que o via como uma ameaça ao seu trono. Saul chegou a cercar a casa de Davi com o objetivo de matá-lo. Davi, diante dessa ameaça, clama a Deus por proteção e livramento. Ele se declara inocente das acusações de Saul e pede a Deus que o livre da perseguição. Davi compara seus perseguidores a cães ferozes que rondam a cidade à noite. Então, como a gente percebe, a autoria desse salmo é do Davi, como o próprio título lá na Bíblia sugere. E nós encontramos uma relação entre esse salmo com a situação que Davi vivia, que está descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículos 11 a 18, onde Saul envia homens para matar Davi. Então, isso reforça a tese de que foi realmente Davi quem compôs esse salmo. Em resumo, o Salmo 59 é um lamento de Davi em meio à perseguição, onde ele busca refúgio em Deus e expressa sua fé na justiça divina. Então, o tema central desse salmo é que Deus é refúgio em meio aos inimigos. Nós encontramos aqui 3 pontos principais. Nos versículos 1 aos versículos 5, encontramos esse clamor de Davi por livramento. Isso nos leva a aprender a apresentar os nossos inimigos e nossos problemas diante de Deus. Eu tenho dito sempre aqui, esses salmos são orações. Em meio a tanta dificuldade, o salmista encontra confiança, encontra refúgio e esperança na oração, porque ele sabe que por trás dessa oração há um Deus justo e piedoso, misericordioso que está ouvindo. Então nós precisamos usar com mais frequência a oração, não apenas no momento de dificuldade para pedir livramento, mas também em toda e qualquer situação, louvar, agradecer, se comunicar com Deus, para quando chegar esse momento difícil, a gente ter respaldo para falar com Deus, como Davi fazia. Outro ponto importante nesse salmo é a confiança na soberania de Deus. Está lá nos versículos 8 aos versículos 10. Davi mostra que o Senhor vê o que está acontecendo e julga com justiça. Lembra vocês que eu estou falando sempre do STU, o Supremo Tribunal do Universo, e que lá tem um juiz poderoso sentado nesse tribunal, julgando a nossa causa, julgando com justiça, com retidão, mas sem deixar de lado o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. Terceiro ponto importante nesse salmo é um cântico de vitória. Os versículos 16 e 17 mostram isso. Mesmo em meio à luta, louvar e confiar ao Senhor. Não tem desculpa. E a melhor coisa a fazer no momento de luta, de perseguição e dificuldade é confiar. E essa confiança vai gerar em nós um louvor espontâneo no Senhor. Que coisa maravilhosa. Enquanto mais a gente louva, mais a gente confia. Quanto mais a gente confia, mais a gente louva. E quais são as lições práticas desse Salmo 59 para nós? Uma lição prática é como agir diante das perseguições e os medos atuais. O medo existe, as perseguições existem, e nós não podemos negligenciar isso e fazer vistas grossas. Mas é nesse momento que precisamos redobrar as forças, a nossa fé e orar, falar com Deus. É importante isso. Vemos também outra lição prática, a importância de confiar no cuidado e na proteção de Deus. Às vezes o nosso foco, nesse momento calamitoso, é nas dificuldades, é na dimensão das dificuldades. E esquecemos que por trás dessa dimensão das dificuldades há um Deus amplamente poderoso
e misericordioso. E nós precisamos aprender a confiar no cuidado e na proteção desse Deus. Isso nós podemos trazer como exemplo prático para nossas vidas. Eu sei que você tem aí um testemunho, você tem uma história de livramento, uma história de uma situação difícil em que você confiou em Deus e obteve resultado. Lembre-se disso. E eu convido você a orar. Pegue esse Salmo 59 e ore. Se existe alguma situação em que você se encontra que é semelhante a esse Salmo, aplique as técnicas de Davi. Ore, confie e termine a oração louvando a Deus, agradecendo a Deus. Ore pedindo a proteção de Deus sobre você. Declare fé no livramento e refúgio no Senhor. E deixa eu orar por você. Pai bondoso, como eu faço todos os dias nesses devocionais, mais uma vez eu me dirijo a Ti. Tu sabes, ó Deus, que existem muitos ouvintes que estão aí enfrentando momentos difíceis como Davi. Talvez não estejam rondando sua casa, tramando matá-lo, mas sofre algum tipo de perseguição no trabalho, na escola, na própria família, na vizinhança. Deus, socorre o Teu povo. Faz com que eles, em meio a essa situação, não desanimem, aprendam a orar e a depositar a confiança em Ti. E entra com providência. Eu sei que o Senhor está vendo, que o Senhor está acompanhando toda a situação dos Teus servos. Entra com providência. Defende a causa deles. Dá ganho de vitória, Pai. Tá? Vitória para eles, Senhor. Supre cada uma das necessidades. Traz cura, tanto física, quanto emocional e quanto espiritual. E os ajude a experimentar a Tua paz e que o bálsamo do Teu Santo Espírito repouse na vida de cada um deles para a glória do Teu nome. Eu peço isso, Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de assistir esse devocional até o final. E se esse devocional falou a teu coração, dê sua curtida, né? Eu tenho percebido que muita gente assiste o devocional, mas não curte. Às vezes tem 100 pessoas que assistem e só 20 que curte. É importante que assim que você abre o link que eu te mando, já dê sua curtida, faça um comentário e eu terei enorme prazer em responder. Precisa de oração? Mande o seu pedido, eu vou orar por você, vou colocar a minha igreja para orar por você também. Compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.